Vamos começando aqui, aquecendo esse tema. Boa noite. Em que então nós vamos falar, né, sobre o abraço da adulta interior. Então já começando essa live aqui pra gente ir aquecendo, enquanto o pessoal vai chegando, né? Quem está precisando do abraço da adulta interior, né? Quem que na verdade está precisando muito desse abraço, né? Quem tem aí uma criança interna ferida, tá? Então, quem mais precisa do abraço da nossa adulta interior é quem tem aí uma criança interna ferida. E talvez aí vocês estejam se perguntando, ok, Stefânia, mas como é que eu vou saber se eu tenho uma criança interna ferida? Como é que a gente sabe uma coisa dessa, né? Então eu já vou começar contando aqui para vocês. Eu fiz um post hoje falando sobre isso, não sei se vocês viram, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês, começar a live por aí, né? Vamos ver então se tem aí uma criança interior ferida. Olá, boa noite, Carminha, Nath, Maria, Carol, sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui, né? Bom, então, começando, né? Já tendo começado, mas começando, live sobre abraço da adulta interior. Quem precisa desse abraço da adulta interior é a nossa criança interior ferida, né? Stefânia, como é que eu sei se eu tenho uma criança interior ferida dentro de mim, né? Primeiro ponto, mulheres, se você tem uma partezinha aí dentro de você que pensa assim, sabe? Ah, eu acho que eu não sou boa o bastante. Sabe, eu tenho uma parte aqui dentro de mim que eu guardo como um segredo, porque se realmente me conhecerem como eu sou, não vão gostar de mim, tá? Essa é a vozinha da criança interior ferida dentro de você, né? Outra questão, necessidade de agradar, tá? Quando a necessidade de agradar é mais forte a ponto de você perder a sua conexão com você mesmo e seus limites saudáveis. Porque agradar quem a gente gosta é gostoso, gente. Faz parte, né, das relações boas poder agradar quem a gente gosta. O problema é se a gente está agradando demais a ponto de se perder, né? Então isso aí não tá legal, começa a doer. Tem aí uma criança interna ferida. Quando a gente é muito boazinha, sabe aquele lugar da boazinha que sai aceitando tudo? Pois é, tem aí uma criança interior ferida também. Se estamos em relações abusivas, se estamos em relações tóxicas, e quando eu falo isso, geralmente existe um padrão de relação abusiva na vida da gente, né? Então, não é só com parceiro amoroso, mas se você for observar, é na família, é com amizades, no trabalho, então isso é um padrão que vai se repetindo. Então, nós temos padrões relacionais dolorosos, tá? Se você está frustrada na relação com homens indisponíveis, relacionamentos complicados e, inclusive, relacionamentos com narcísicos, tá? Pode procurar aí que você tem aí uma criança interior ferida, tá? Como é que eu sei, né? Eu era uma especialista, gente. Os meus homens complicados favoritos eram os narcísicos, tá? Então, olha, de homem narcísico eu entendo muito bem, tá? E graças a Deus me livrei dessa história. Graças a Deus não, graças a muito trabalho, né? De autoconhecimento, essa construção dessa adulta interior aí, tá? Mas eu sei, né? Eu sei exatamente o que é isso, tá? Então procura aí, tem uma criança interna ferida. Se dar muito mais do que recebe, se você não tem um equilíbrio de troca nas suas relações com os outros, pode investigar que tem uma criança interna ferida aí. Dependência emocional, sensação de buraco, de vazio interior, né? E aquele desejo de ser salva, de ser preenchida, né?
se lá no fundinho você espera encontrar nas suas relações, ser ressarcida, ser salva, ser preenchida, aquela coisa de vem me fazer feliz, né? Tem uma criança interior ferida aí, tá? Então, essas são, né, questões que a gente traz da nossa criança interna. E o que essa criança precisa? Do abraço de uma adulta interior, porque geralmente o que acontece? Essa criança está terceirizando, essa criança está olhando muito para fora, essa criança está lá nas relações lá fora, inclusive contaminando essas relações adultas, né, da sua vida, pedindo para ser cuidada, para ser olhada. E se você já tentou fazer isso lá fora, você já deve ter visto que isso não dá muito certo, né? Isso acaba virando uma grande confusão. Tá? Então eu vou começar aqui falando sobre essa criança interior ferida, né? Stefânia, onde é que isso começa? Como é que essa criança interior começa a se ferir, né? E começa onde tudo começa na nossa vida, né? Lá no começo da nossa vida, desde quando a gente já estava na barriga da mamãe, né? Que a gente já estava sentindo, já estava vivendo essa relação com o ambiente. Por quê? Tem uma coisa muito importante, né? Nós somos, quando somos pequenininhas, bebês e crianças, completamente dependentes de um ambiente facilitador. O que é isso, né? Um ambiente que venha facilitar o nosso desenvolvimento psíquico e emocional, gente. Nós somos completamente dependentes desse ambiente, né? Então, no início da nossa vida, da nossa jornada emocional, da nossa jornada amorosa, da nossa jornada relacional, né? Nós dependemos de um outro para viver mesmo, né? Um bebê, uma criança depende de um outro para sobreviver. Isso é real, isso não é só emocional e psíquico, tá? Existe uma dependência real, né? Então, desde o começo da nossa vida, existe um eu mais um outro, né? E esse eu é o nosso eu essencial. É todo o nosso potencial de ser. Quando nós nascemos perfeitinhas, conectadas com as nossas emoções, com o nosso potencial de ser, quem nós somos, tá? Tá tudo ali, só tem um problema, né? Nós somos dependentes desse ambiente, tá? Para fazer esse nosso potencial de ser se desenvolver, né? Então, nós temos aí uma criança emocional, né, que nós somos um dia, conectadas com esse sentir, com o ser, com o vivenciar, com o nosso eu mais autêntico e espontâneo. E nós nascemos com uma necessidade muito grande, né? Desde que a gente é pequenininha, a gente tem essa necessidade, que é qual? Ser amada, tá? A dor de não se sentir amada é uma grande dor do ser humano, senão a maior dor. Porque, inclusive, quando a gente não se sente amada, ao mesmo tempo a gente não está se sentindo aceita. Então, ser aceita e ser amada são dois grandes anseios do ser humano por uma vida inteira, tá? Então, esse eu essencial precisa de um outro que eu gosto de chamar de fundamental, né? Por que fundamental? Porque é esse outro que possibilita o meu potencial de ser. E quem são esses outros, né? Quando a gente é criança, são os nossos cuidadores, são os nossos pais, tá? Então, as primeiras pessoas que cuidaram, né, da gente, as primeiras pessoas importantes amorosamente, são esses outros fundamentais, né? Que eu dependo e que eu preciso para sobreviver, não só fisicamente, mas psiquicamente e emocionalmente bem, né? E o que a gente espera desse outro fundamental, na medida em que isso é super necessário pra gente, né? A gente espera um amor incondicional. O que quer dizer um amor incondicional, Stefânia? Um amor sem condições, né?
tudo que a gente precisa quando a gente é pequeno é de um amor confiável e consistente, gente, né? A gente precisa de um amor, daquele cuidado, daquela relação de presença amorosa, né? A gente precisa de pais, de cuidadores que tem um brilho nos olhos deles por quem nós somos. Tá? Nós queremos ser amadas com esse brilho no olhar. É disso que a gente precisa. Sabe para quê? Para construir uma base interna, né? Amorosa e sustentadora. Eu tenho falado muito aqui nas minhas comunicações para vocês desse lugar, dessa construção, dessa base interna amorosa, sustentadora, né? Então, quando que a gente começa a construir essa base? Como a gente constrói essa base? Nessas primeiras relações com os nossos cuidadores, né? Com os nossos primeiros amores, tá? Que são os cuidadores, pai, mãe, pai, né? Avós, pessoas importantes da nossa vida. E a gente precisa então de consistência, né? A gente precisa ser amada e aceita por esse olhar que brilha pela gente e diz: eu amo você do jeitinho que você é, tá? É tudo que a gente mais deseja e precisa, tá? Então, gente, o amor que a gente recebe é a fonte amorosa que nós guardamos dentro de nós, né? Então, se nós temos uma criança bem amada, né, que pode desenvolver todo aquele potencial de ser que nós nascemos com eles, né? Nós vamos ter uma boa autoestima, nós vamos ter uma boa autoconfiança, porque nós vamos ter um valor, né, próprio, confiável e consistente, né? Nós acreditamos nesse brilho do olhar que nós recebemos, tá? Nós estamos conectados com o nosso ser, né? Nós temos liberdade de ser quem nós somos. Por quê? Porque nós nos sentimos aceitas, amadas, né? Então, eu validei isso dentro de mim. Eu digo, nossa, quem eu sou é bom demais. Tá? Então, a gente pode ser espontâneo, a gente pode ser livre, a gente pode ser criativa, né? Nós temos uma certeza de sermos amoráveis, tá? É aquela sensação assim de, olha, o que vem de mim é bom, o que vem de mim tem valor, o que vem de mim é válido, né? E nós aprendemos então com esses cuidadores amorosos a nos cuidarmos, né? Nós aprendemos a nos tratar como nos sentimos ter sido tratadas. Tá? Se isso foi bom, né? Isso vai ser aquela fonte de amor dentro da gente. Então, na síntese, sabe como que a gente cresce, né? Sabe como que a gente vai para a vida no mundo adulto? Com essa reserva interna de coisas boas, né? Autoestima, autoconfiança, autoamor, autovalor, merecimento, né? Segurança e crença no amor e no que é bom. É maravilhoso, gente? Delícia, né? Delícia, né? Poder ir para a vida com toda essa base, com todo esse suporte, ganho assim, tranquilo, né? Numa boa. Mas, geralmente é assim que acontece, né? Será que grande parte de nós, seres humanos, conseguimos ir para a vida com tudo isso? Desse jeitinho assim, né? Provavelmente não, tá? Alguns, né, com mais dificuldades, com caminho mais esburacado, com mais dores, né, com mais faltas, e outros com menos faltas, menos cuidado, menos buracos, né, menos dificuldades, tá? Então aí vem uma outra questão, né? Ok, Estefânia, mas então quando não é assim, desse jeitinho aí, né? Como você disse, quando não foi possível construir então essa base amorosa sólida aqui dentro de mim. E aí, o que acontece, né? E aí, o que acontece é que é aí, né, que entra a criança interna ferida. É aí que ao invés da gente poder ser aquela criança que vai para a vida adulta, que vai para o mundo, com esse potencial de ser seguro,
amoroso, né, confiável, consistente, numa base amorosa sólida, a gente vai se ferindo desde lá da infância. Então a gente vai para a vida adulta com uma criança ferida, né? Com o nosso eu essencial muitas vezes escondido, né? Muitas vezes machucado. A gente vai muito desconfiada, né, para a vida adulta, do nosso potencial, do nosso valor e também da crença em coisas boas, em boas relações, né? E aí o que que acontece? No lugar de uma conexão forte, amorosa com o nosso eu essencial, né, a gente tem uma desconexão. E a nossa criança interna ferida fala muito, muito, muito desse lugar de desconexão interna, tá? Onde nós não somos, mas nós reagimos, tá? Então, nosso potencial, né, de ser daquele eu mais autêntico, tá? A gente fica desconectado disso. Então, o que acontece? A gente cresce com crenças, né, de falta, de desamor, de desamparo, de insegurança, né? Então, do mesmo jeito que a gente pode construir crenças de valor, de amor, de confiança, nós também podemos ir para adulta tendo construído crenças, né, ruins. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ter crenças, como eu falei, eu não sou boa o bastante, né? Eu não mereço, tá? Uma sensação de não ser aceita, sabe? Uma sensação assim de estou só no mundo, né? De não ser amada, de não ser alguém que mereça ser amada simplesmente por ser quem é, tá? Uma sensação de rejeição, de abandono, de falta, né? Uma sensação, uma crença de eu sou má, eu sou errada, tem algo de errado comigo, eu sou insignificante. Sensações de medo, culpa, vergonha, tá? Carência, gente. Carência é um lugar dessa desconexão interna. O que é a carência, né? É quando a gente precisa que alguém faça a gente se sentir bem por dentro, né? Que alguém venha preencher o nosso buraco, né? Então, sensação de buraco também, essa sensação de vazio, sabe? Interior, né? Essa sensação de buraco, de vazio, diz respeito a aspectos nossos que não foram devidamente nutridos, preenchidos, né? Então fica essa sensação aqui de vazio, tá? Então essas são questões que nós trazemos da nossa criança interior ferida, né? E lá no curso do abraço, né, da adulta interior, que amanhã eu vou abrir vagas para a primeira turma com desconto de 50%, né? É um presente para honrar as primeiras pessoas que vão vir comigo nessa jornada, né? Nós vamos reconhecer, tá? Reconhecer, né? Quer dizer, olhar novamente e ao mesmo tempo conhecer pela primeira vez, né, a nossa criança interior. Então, os primeiros 3 módulos do curso são dedicados a esse lugar de olhar para a nossa criança interior, tá? Eu comecei a oferecer esse trabalho, tem sido lindo, lá no caminho do amor, né? Só que no caminho do amor ele é mais rápido, ele é mais por cima, né? Ele é num tempo mais curto. E esse curso é uma proposta de aprofundamento, tá? Tanto é que ele é terapêutico, né? Ele não é uma coisa teórica, tá? Então, nesse primeiro momento, o que é importante, né? É importante a gente conhecer qual é a história da nossa criança, né? Da criança que nós fomos um dia e que a gente traz ainda hoje dentro da gente. Sabe, o que faltou para nossa criança? Né? O que nos faltou lá atrás, que eu ainda trago dentro de mim enquanto falta? E outra coisa importante, o que aconteceu? Qual é a minha história? Porque aí, mulheres, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Que eu quero que vocês pensem aqui comigo.
uma coisa é o que aconteceu e outra coisa é como eu posso ter sentido, né? Em relação ao que aconteceu, tá? Então essas são questões diferentes que no final, né, não vai fazer muita diferença, porque no final o que a gente vive tem a ver com a nossa realidade interna, tá? Aquilo que eu trago dentro de mim. Mas uma questão é importante a gente olhar, quer dizer, como que a nossa criança interior entendeu o que aconteceu, ou o que a gente acha que aconteceu, né? Porque também existe o que aconteceu e existe como nós entendemos, tá? E nesse sentido, nossos pais, tanto a mamãe quanto o papai, podem realmente não ter tido condições, né, de nos dar tudo aquilo que nós merecíamos e precisávamos. Isso realmente pode ter acontecido de verdade. Por quê, gente? Porque algo pode ter realmente acontecido na vida deles em que eles ficaram indisponíveis emocionalmente, tá? Que eles não tiveram condições. Talvez eles estivessem muito emaranhados com a própria vida, né? Se, por exemplo, essa mãe, esse pai também tem uma criança interior ferida ali que não pode ser olhado e não pode ser cuidado, né? Ou, por exemplo, se esse casal estava com muito conflito, tá? De repente eles estavam tão emaranhados ali na briga um com o outro que não conseguia ter espaço, né, de paz na relação, até para olhar para o filho direito, né? Se de repente essa mãe ou esse pai viveu uma perda recente, seja da própria mãe, do próprio pai, de alguém, se estava passando por um momento de vida que estava vivendo perdas, que estava vivendo conflitos. Então pode ser que esses pais realmente não tenham estado disponíveis, né? Isso pode realmente acontecer. Só que aí o problema não é só os pais realmente não terem estado disponíveis, o problema é como a gente interpreta essa situação, tá? E atendendo pessoas eu vejo isso no meu consultório todos os dias. Fazendo análises, um dia eu também já vi isso dentro de mim acontecer. Sabe por quê? Porque a criança não vai pensar o seguinte: meu pai e minha mãe têm um problema. Meu pai e minha mãe estão com uma dificuldade, eles não tiveram condições. Não, não é assim que a gente entende, gente. Não é assim que acontece dentro da gente. Sabe como que a gente entende quando a gente é criança? A gente pensa assim: nossa, isso é comigo, isso é para mim. E se isso é comigo e é para mim, deve ter alguma coisa de muito errado dentro de mim. Para a mamãe não me olhar, para o papai não me amar do jeito que eu gostaria, né? Para eles não estarem disponíveis aqui para mim, para os olhos deles não estarem brilhando por mim. Então eu não vou pensar, olha, isso é deles, isso é com eles. Não, eu vou me colocar nessa situação como se fosse para mim e comigo. As crianças fazem isso. Nós fazemos isso porque quando a gente é criança a gente não tem maturidade para fazer diferente, né? Então, nós vamos acreditar o seguinte: realmente eu não sou boa o bastante. Olha onde que começa essa história dentro da gente, né? Da criança ferida. Não, realmente, eu devo ter alguma coisa de errado, eu não mereço ser amada só porque ser quem eu sou, né? Eu devo ter culpa disso aí, eu sou culpada dessas coisas que eu não estou recebendo, né? E, gente, de verdade, atendendo adultos, né, eu vejo isso acontecer em crianças feridas dentro de adultos, não importa quantos anos esses adultos têm, pode ter 30, pode ter 40, pode ter 50, né? Essa criança ferida continua aí pensando as mesmas coisas. É claro que isso costuma ser inconsciente, então eu estou trazendo aqui para vocês tomarem posse desse lugar dentro de vocês com mais consciência, né? Isso que eu costumo dizer aqui. Vamos acender luzes da consciência, tá? E tem outra coisa importante, né, pessoal? Pai e mãe são seres humanos. E essa é uma outra crença muito louca da nossa criança interior, né? Quando nós somos adultos, por incrível que pareça,
a gente ainda continua achando, tá? Que nós teríamos que ser o sol da vida dos nossos pais, ou seja, né? A gente teria que ocupar o centro do universo deles, né? E quando a gente tem esse lugar dessa criança dentro da gente, a gente não consegue entender que antes de nós chegarmos na vida dos nossos pais, eles já tinham vivido muita coisa, porque eles já tinham sido filhos, né? Então, nesse sentido, eles também já tiveram aí uma história, né, com o vovô e com a vovó, né? Porque depois disso eles já tinham se tornado homem e mulher, e já tinham vivido muita coisa nessa vida também. Depois eles se tornaram casal, e estavam vivendo mais um monte de coisa quando a gente chegou. Então, olha quantas coisas esses nossos pais já estavam vivendo antes da gente chegar. E quando a gente chega, a gente acha que eles têm que parar toda a vida, arrumar tudo, né? Porque afinal de contas é pra gente que eles tinham que existir e viver. E, gente, não é possível, tá? Mesmo, olha, mesmo de verdade, né? Eu agora convivendo com a minha filha pequena, que vai fazer 6 anos, gente, por melhor pai e mãe que a gente tenta ser, a gente sempre vai faltar, a gente sempre vai errar. E uma hora ou outra, nossos filhos vão ter que entender, eles vão se deparar com a frustração de entender que eles não são o centro do nosso universo. Quer ver uma coisa? Você pode ter passado o final de semana maravilhoso, né? Com a tua filha, com aquela criança linda que tá ali. Você largou tudo para estar com essa criança, mas quando chegar segunda-feira, que você largar ela para ir trabalhar, ela vai ficar muito sentida. Ela vai sentir essa falta e abandono. E ela vai entender que naquele momento, né, nós não somos um. E que naquele momento nós estamos dizendo assim, olha, eu tenho outras coisas mais importantes agora. E essas coisas não te incluem. Tá? Essa é uma dor da nossa criança, gente, que permanece. Tá? Permanece. Né? Quer ver outra coisa? Às vezes você, nossa, passou um dia maravilhoso, você fez um monte de coisa. Acontece muito isso com minha filha. Fez tudo que ela queria, nossa. Só que aí chega 11 horas da noite de um domingo, né? Tá na hora de dormir, acabou a brincadeira. Gente, estragou tudo. Por um momento estragou o dia inteiro. Tá? Porque naquele momento você disse, agora chega. Agora a mamãe tá cansada, agora a mamãe quer dormir, agora a mamãe não pode mais continuar te atendendo. Tá? Então, gente, por melhores pais que nós possamos ter tido, ou que eles tenham tentado ser, sempre vai faltar. Né? E é claro que nessa gradação eu entendo que às vezes sim, faltou muita coisa mesmo. Né? Faltou muita coisa mesmo. Tá? E talvez aí vocês estejam pensando, então tá, Estefânia, só saber isso basta. Entender minha história, entender a história dos meus pais, entender as minhas faltas, entender aquilo que não foi legal. Só isso basta para passar essa dor. Só isso basta para curar essa criança ferida. Né? E eu vou dizer para vocês, não, só isso não basta, mas é o primeiro passo fundamental e necessário, tá? Isso por si só já traz um alívio, né? Conhecer a nossa história, ter consciência sobre a história que nos contaram e a história que nós mesmas nos contamos, né? Entender a nossa jornada, conhecer as nossas dores, conhecer as nossas faltas, conhecer o que se repete, como é que isso contamina a nossa vida adulta, tá? Lá no Abraço do Adulto Interior, no curso, eu vou trazer sobre as contaminações da criança interior ferida na nossa vida adulta. Então, entender que isso é da nossa criança ferida, nossa, já é um primeiro trabalho fundamental, gente. Só aí a gente já ganhou um monte, né? Mas não basta, né? Porque se só bastasse, tava maravilhoso, né? E como eu sei que não basta? Primeiro que eu atendo pessoas, segundo que eu também
Já fiquei lá fazendo análise por anos, anos, olhando para minha história, conhecendo a minha história. Mas, gente, de verdade, a chave só virou mesmo, sabe? Só deu aquele clique da mudança, só aconteceu alguma coisa para valer quando eu entendi exatamente isso, que só isso não basta. Não adianta, tá? O que é preciso, né? É preciso entender que a gente precisa ter uma outra parte dentro da gente que vai poder cuidar dessa, né? Que é isso que eu tô chamando da nossa adulta interior. E isso começa principalmente quando a gente para de se terceirizar, né? Quando a gente para de achar que a gente vai fechar os nossos buracos emocionais lá fora. E começa a entender que a gente precisa começar a fechar esses buracos do lado de dentro. Né? É aí que a chave muda. Por quê? Porque senão a gente dá uma mudadinha e volta. A gente dá uma mudadinha e repete. Tá? E, pessoal, tô contando isso aqui desse jeito para vocês, com clareza, mas eu demorei para entender isso. Eu demorei um tempão para conseguir entender isso, né? Para conseguir virar essa chave. Porque a gente continua buscando por esse amor, né? Que vem salvar, que vem nos resgatar. Então, quando que essa chave mudou, gente? Quando eu parei de querer, quando eu suportei, tá? Perder lá fora, mas eu não topei mais perder a mim mesma. Aí a chave começou a mudar, né? Quando, por exemplo, eu suportei não ser gostada, né? Se precisasse acontecer, tá? Não ser aceita. Caso isso continuasse naquele movimento de ter que ser boazinha, de ter que agradar para caber. E eu tive a coragem de me abraçar sendo quem eu sou. Esse é o abraço, né, da nossa adulta. Quando eu pude dizer para mim, ok, eu estou aqui com você. Ok, nós estamos aqui juntas. Ok, não vamos mais nos cortar para caber em lugar nenhum, tá? É aí que a coisa deu um tchan, é aí que a coisa mudou, né? E eu tive um relacionamento, gente, que hoje eu agradeço muito, né? Eu tive um namorado que ele me ensinou uma coisa que hoje eu entendo, né? Há uns anos atrás pra cá que eu entendi, que eu fui aprender, que foi o seguinte: ele era um cara bacana, tá? Ele era um cara bacana, ele não era um narcísico, ele era bacana, só tinha um problema muito sério. Ele não gostava de mim, não rolou. A gente até tentou, né? A gente namorou um tempo, mas ele não gostava de mim, tá? E, gente, ter vivido essa experiência de poder aceitar num lugar real, adulto, né? Que ele não gostava de mim, eu acho que foi uma experiência muito importante na minha vida, tá? Por quê, né? Porque eu vivi uma experiência de rejeição na infância, eu era gordinha, né? Eu sofri bullying. Eu lembro que uma vez eu encontrei com uma amiguinha da escola, lá de quando eu estava na primeira, terceira série, né? E ela lembrou de mim, ela falou, lembra, eu sou fulana, a gente estudou junto. Eu falei, nossa, você era aquela menina que a gente brincava assim, assim, assado. Ela falou, pois é. Eu falei, puxa, que bacana. Ela falou, mas foi um tempo difícil, né? Eu falei, por quê? Eu não lembro muito dessa fase da minha vida, não. Meu inconsciente apagou isso. E ela falou o seguinte, por que você não lembra? Nós éramos da turma das rejeitadas, né? E aquilo foi uma formação que eu falei, nossa, que coisa interessante. Eu não me lembrava que eu era da turma das rejeitadas. Eu sabia que não foi muito legal, eu sabia que não tinha sido muito bom, né? Mas foi uma informação importante que veio através de uma amiguinha daquela época. Então, gente, para mim, depois, quando eu cresci, não ser gostada, percebe? Aonde que a minha criança ia dar conta de suportar isso? Nunca, né? Então, diante desse namorado que não gostava de mim, eu lembro muito bem que teve uma noite, né,
que eu fiquei ali numa dor, sabe quando você fica assim em posição fetal, literalmente, né? E eu lembro de ficar assim abraçada comigo, eu me abracei em posição fetal, e naquela noite, hoje eu entendo que foi essa minha parte adulta, tá? Naquela época eu não sabia, que pôde dizer para mim com uma clareza, sabe, como se fosse uma voz dentro de mim dizendo: ok, ele não gosta da gente, ok, ele não quer ficar com a gente, mas e daí? Qual é o problema? Quando é que a gente vai poder aceitar que às vezes as pessoas não vão gostar da gente? E tá tudo bem. O que é que isso muda? Em quem nós somos? Para que esse desespero e essa dor? Eu tô aqui, vai ficar tudo bem. Nós só vamos ter que encontrar alguém que gosta da gente, só isso, né? Gente, ali foi uma experiência incrível, sabe? Foi uma experiência incrível. E era tão interessante que esse rapaz ele era legal, como eu falei, né? Que eu lembro que a última vez que a gente se falou, ele me ligou para saber se eu tava bem. Olha isso, né? E eu disse para ele que não era para ele ligar mais, não. E ele falou: poxa, mas qual o problema? A gente também não precisa ser inimigo, a gente pode ser amigo, né? E eu lembro que eu falei para ele: olha, você não quer ser meu namorado e eu não quero ser sua amiga, tá tudo certo, então a gente não tem por que se falar. Mas realmente, inimigo a gente não precisa ser, né? E eu lembro que ele falou o seguinte: pois é, mas é que eu me sinto mal com essa situação, sabe? Eu me sinto mal de te deixar assim, né? E aí olha a criança do outro, tá? E eu lembro que eu disse pra ele: bom, se você tá culpado porque tá me deixando mal, aí já não é mais problema meu. Aí isso, a tua culpa é você quem vai ter que resolver, porque isso aí eu também não posso fazer, né? Tirar a tua culpa já é demais, tá? Então você se vira com a tua culpa aí, né? Você fica com a sua culpa, eu fico com a minha dor e tá tudo certo, né? E depois, mais ou menos, passou acho que 1 ano e pouco, quase 2 anos, eu fiz uma entrevista, saiu no jornal lá do Correio do Estado, na época que se lia jornal, gente, tá? Na época que se lia jornal, né? Um jornal aqui da minha cidade, e ele viu, por algum motivo, alguém mostrou um jornal por causa de alguma coisa, ele viu o jornal e ele me ligou para perguntar, a gente bateu um papo, né? Ele estava se mudando da minha cidade, ele ia voltar para a cidade dele, que ele estava transferido, e ok, e a vida seguiu, né? Mas por que eu tô contando essa história, gente? Porque esses são os momentos, sabe, em que eu consegui entender o que é esse lugar da adulta interior dentro da gente, né? E talvez até, sabe, se eu não continuasse, se não fosse pela minha profissão, se eu não atendesse pessoas, eu nem tivesse entendido nada disso. Eu nem tivesse construído nada disso. Eu nem tivesse apreendido essas questões, né? Mas foi vivendo essas dores e construindo essas questões dentro de mim, é claro que não sem ajuda, né? Eu já falei aqui para vocês que eu já fiz formações, análises, cursos, um monte de coisa, tá? Mas eu fui entendendo que isso ia também ajudando pessoas ao longo desses 25 anos, né? Que eu fui atendendo pessoas, eu fui construindo isso junto com essas pessoas também. Então, eu sou muito grata pela minha profissão e sou muito grata por essas pessoas que vêm confiando em mim ao longo desses anos, que eu venho podendo ajudar, porque, gente, eu cresço muito, né? Ajudando pessoas e entendendo tudo isso que vai sendo vivido, tá? Então, esse lugar, esse conhecimento, né, dessa adulta interior, da criança interior, isso é muito antigo, né? Da criança interior desde lá da época da faculdade, tá? Da adulta interior, eu demorei um bom tempo para ir construindo e entendendo isso, né? E aí, há 1 ano atrás, eu recebi convite de fazer um projeto que a gente pudesse trabalhar, fazer um curso, trabalhar com a questão da criança interior. Só que aí veio pandemia, né? Veio uma confusão na vida da gente e esse projeto ficou engavetado. E de verdade, eu vejo que essa foi a melhor coisa que aconteceu. Sabe por quê? Porque como eu estava pensando demais nisso,
né? E eu comecei a trabalhar muito essas questões no consultório. Aí eu comecei a trabalhar muito essas questões lá no Caminho do Amor. Quem fez o Caminho do Amor sabe do que eu tô falando, né? Eu já estava trabalhando lá, eu trabalho lá essa questão da criança interior, da adulta interior, né? Então, isso foi num crescente tão grande, tá? Que eu realmente, nesse último ano, comecei a entender que a questão não é o trabalho da criança interior. Porque todo mundo fala muito, né? Sobre a criança interior, trabalho com a criança interior. Ok, mas a questão não é a criança interior. A questão é a adulta interior que cuida dessa criança. Então, eu comecei, né? A primeira parte da live eu falei sobre a criança interior. E agora eu quero falar para vocês sobre a adulta interior, né? Quem é a adulta interior, né? Mas primeiro, eu também quero falar para vocês que a nossa adulta, a problemática não é só a nossa criança interior. A gente acha assim, não, eu tenho uma criança interior ferida, né? E ela é um problema na minha vida, mas a minha adulta tá ok. Não, não tá ok. Eu também fui entendendo que a nossa adulta interior pode ser tão problemática quanto a nossa criança interior. E esse é o problema. Como é que uma adulta problemática vai cuidar da nossa criança ferida? Fica muito complicado, né? Então eu vou começar falando quem que é a nossa adulta problemática, depois eu vou falar dessa adulta amorosa saudável, tá? Então se a gente tem uma adulta que também está com problema, né? Ela é uma adulta que ela está identificada com quem? Com os nossos cuidadores, né? Antes de sermos adultas, nós fomos crianças, lembra? Nós somos filhos de alguém e nós tivemos modelo de maternagem e paternagem, nós tivemos modelos do que é esse lugar de relação junto com o outro. Então, adivinha, nós aprendemos essas coisas, gente, tá? Então, a nossa adulta interior, ela pode estar muito identificada com esses adultos, papai, mamãe, cuidadores, que inclusive a gente reclama tanto. Para pensar aí, quem aí já reclamou tanto do papai e da mamãe e quando se viu tá agindo igualzinho ou tá fazendo igualzinho? E eu não sei se você já se deu conta ou não, mas você está se tratando igualzinho. Para observar isso aí dentro de você, para observar isso aí na tua vida, né? Então, a primeira questão da nossa adulta interior, que está com conflito, problema, né? Que não pode ser adulta realmente suficiente, amorosa e gestora, é que ela está identificada com esses modelos de adulto, né? Outro ponto importante, então, é que a nossa adulta interior, ela também pode estar num lugar infantilizado. Por exemplo, se ela estiver no lugar de vítima, né? Por exemplo, se ela não estiver nesse lugar de protagonista da própria vida, uma adulta interior que está no lugar de vítima, né? Ela continua achando que todo mundo é causador da dor dela, mas ela não está se responsabilizando por isso, ela não está pegando a própria vida na própria mão. Enquanto ela continuar como sendo vítima ou coadjuvante na vida dela, ela está no lugar infantil, ela não está nesse lugar de adulta de verdade, percebe? Né? Essa adulta também, ela pode ter uma péssima relação com a criança interior, tá? Por quê? Porque se ela não conheceu o que é ter uma boa maternagem, uma boa paternagem, né? Se ela não teve lá atrás aquele modelo de base amorosa, sustentadora, né? Ela talvez não saiba como se dar isso. Ela talvez não saiba como se nutrir emocionalmente, como cuidar da sua criança interior, tá? Então, se ela não recebeu, talvez ela não saiba como fazer. Não é nem que ela é malvada e errada, ela simplesmente não sabe, tá? Assim como os nossos pais também não souberam, também tinham crianças feridas, né? Então, a nossa adulta, outra questão da nossa adulta interior é que se ela tá infantilizada, ela tá como vítima, ela tá como coadjuvante, ela tá identificada com papai e mamãe, né? Que não tiveram uma boa maternagem, uma boa paternagem, ela pode estar sendo ou carrasca,
né? Ou negligente com a criança interior, né? Porque ela não sabe como fazer melhor. E, portanto, também é uma adulta que não está no comando da própria vida, tá? Se essa adulta, né, tá no lugar lá de vítima ou coadjuvante, ela não tá no comando da própria vida, né? Ela não tá sendo a protagonista da própria vida, que é o que eu tenho falado tanto aqui nas minhas comunicações para vocês, tá? Então, no curso, né, do Abraço da Adulta Interior, vai ter uma aula que eu vou falar só sobre os tipos de mães, né? Até para a gente poder identificar que tipo de mãe a gente está sendo para a gente mesmo, né? Para a gente poder realmente ter claro esse lugar da identificação, né? Com os adultos modelos que nós tivemos um dia, né? Então, no curso, no módulo 4, nós vamos conhecer a nossa adulta interior, né? Nós vamos conhecer a história da nossa adulta. Nós vamos conhecer como é que ela se trata, né? Qual que é o grau dela de maturidade, se ela está muito infantilizada, onde é que está a nossa adulta, né? E aí sim, no módulo 5, nós vamos, né, saber, aprender depois como cultivar e fortalecer, aí sim, a nossa adulta interna amorosa, gestora, que vai saber fazer maternagem, paternagem, num lugar de protagonista da própria vida, né? Por quê, gente? Porque se a gente pode estar nesse lugar, então agora sim eu vou falar para vocês o que é ter uma adulta interna, amorosa, gestora. Eu venho falando aqui, mas hoje eu vou descrever como é que é essa adulta, tá? Essa é uma adulta que está centrada no próprio eixo. Eu venho falando muito sobre a questão do eixo, faz um tempo que eu não tenho falado aqui, né? Mas quem já fez lá o Caminho do Amor sabe que eu falo muito sobre estar no próprio eixo, tá? Então, é uma adulta que está centrada no próprio eixo. Quando a gente está centrado no próprio eixo, nós estamos ocupando o nosso próprio lugar na nossa própria vida. E nós estamos conectadas com o nosso eu mais autêntico, verdadeiro e real, né? Então, nós estamos numa conexão amorosa com nós mesmas. Isso é estar no nosso eixo, tá? A criança, ela é muito conectada com as nossas emoções, sabe? Com as nossas emoções viscerais. A adulta, ela também tem, tá? Uma parte emocional. Não é que ela é só racional. Não, ela tem uma parte emocional. Só que a parte emocional da adulta, ela tá conectada com o aqui, agora e a realidade. Então, a adulta, ela tá conectada com o presente, né? Se a gente tá voltando lá no passado, nós estamos no modo da criança, tá? Então, se eu tô, por exemplo, se eu tô vivenciando algo hoje que tá me doendo muito, para ver. Se tá me doendo muito agora, é de agora, é uma dor nova, tá? Tem a ver realmente com lugar adulto dentro da minha vida, ou é uma dor conhecida, por exemplo, de abandono, de rejeição, que eu vivi lá atrás e que está sendo reencenada agora nessa situação que eu tô vivendo, tá? Então, essa emoção vem de um lugar da adulta ou vem de um lugar da criança, né? E essa adulta gestora amorosa, ela também tem recursos, que é uma coisa que a criança não tem, né? Cabe à adulta ter recursos para lidar com as questões internas, né? Do mundo emocional interno, que está relacionado a essa criança, mas também com o externo, com a realidade. Então, cabe à nossa adulta interior colocar limites saudáveis, né? A criança não dá conta de fazer isso. É a nossa adulta que faz isso. Mulheres, quando nós estamos nesse lugar, então, nós estamos inteiras. Nós estamos conectadas com nós mesmas, com a vida. E aí a gente percebe, sabe o quê? Que a gente flui na vida com mais leveza. Porque quando a gente cresce, né? Agora eu tô falando desse lugar interior, não é que a vida fica mais fácil. Não, a vida não fica mais fácil. Nós é que fluímos na vida de uma forma mais leve, nós é que aprendemos a ficar mais resilientes, nós é que ganhamos recursos internos, tá? Que torna
essa vida mais digerível, né? Menos impactante, né? E aí, então, sim, é essa adulta interna amorosa, gestora, né, gestadora, tá? Que tem condições de cuidar bem da nossa criança interna ferida. É essa adulta, né? E quando essa adulta cuida dessa criança, e olha, essa é uma parte muito importante dessa live, senão a parte mais importante da live inteira, presta atenção, tá? Quando essa adulta cuida dessa criança, aí acontece o que precisa acontecer, que é a conexão amorosa entre elas, entre a nossa criança e a nossa adulta. E quando a nossa criança ferida começa a ser devidamente cuidada pela nossa adulta interna, amorosa, gestora e gestadora, tá? Que essa criança se sente segura, ela começa a se curar. É assim que a nossa criança se cura, né? É assim que ela vai deixando de ficar tão ferida, para poder tomar posse de novo. Gente, isso me arrepia. Falar disso me arrepia imensamente. Tá? Tô toda arrepiada aqui. Para poder tomar posse do seu eu autêntico, essencial e verdadeiro. Então, como eu falei para vocês na live, tá? Aquele desenvolvimento amoroso que ficou interrompido, que ficou invadido, que ficou impossibilitado por um ambiente que não pôde dar isso para a criança, a gente começa a ressuscitar isso dentro da gente. Essa criança, né, começa a poder caminhar na vida adulta com a gente. Porque criança ferida faz pampeiro na nossa vida. Criança ferida faz birra, né? Criança ferida faz manha. Criança ferida leva para as nossas relações amorosas questões da infância, né? Então, a criança ferida, ela contamina a nossa vida de um jeito ruim, tá? Mas não é esse o problema, não é essa a questão, né? A questão é a adulta que tem que aprender a cuidar dessa criança, por quê? Porque isso cura a criança. Né? Isso resgata esse lugar amoroso. E aí eu quero dizer uma coisa importante, mulheres, gravem isso. A criança ferida não somos nós. A sua criança ferida não é você. Essa não é você de verdade. Você de verdade é o teu eu autêntico, o teu eu essencial, o teu eu espontâneo, criativo, né? Amoroso. Esse é o teu eu de verdade. A criança ferida é uma reação a não poder ter sido quem se é de verdade, não ter se sentido aceita, não ter se sentido amada. Tá? É por isso que a gente se fere. É aí que vem essa criança ferida. Tá? E é dessa conexão, gente, entre a adulta amorosa e a criança, que essa criança se cura. Percebe isso? E o que eu vejo é que muitas pessoas passam a vida procurando isso lá fora. E só dá mais problema. Sabe por quê? Porque cada relação que isso não dá certo, aumenta um bocadinho do buraco. E quanto mais buraco, mais dificuldade. Quanto mais dificuldade, mais probabilidade dessas mesmas dificuldades se repetirem. Por isso que eu falei para vocês, o dia que eu desisti de preencher meus buracos lá fora, né, foi que a chave mudou na minha vida. Ali a mudança começou a acontecer. Então, tem que haver uma comunhão entre a nossa criança, tá, e a nossa adulta. A nossa adulta, a nossa criança que carrega, sabe? Esse nosso eu essencial. Sim, essa criança ferida em algum momento vai se apresentar de novo. Ela vai vir com as dores, porque essas dores estão lá. Vai acontecer, tá? Mas se a gente tem uma adulta interna amorosa, não tem problema, a gente cuida. E cada dor que vem à tona dessa criança é uma oportunidade para a gente conhecer a história dessa criança dentro da gente. Então, se também a gente tem uma adulta interna amorosa, a gente para de querer se livrar da nossa criança, que a gente acha que está atrapalhando a nossa vida, e passa a conhecer partes nossas
que se não for pela nossa criança, né, que tá lá reclamando, que tá lá fazendo birra, que tá lá chorando, que tá lá ferida, a gente não daria conta de trazer para a consciência, de acolher, de entender, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que é essa conexão que traz esse lugar de caminhar na vida, no nosso eixo, sendo protagonistas da nossa vida, uma forma mais leve, mais plena, mais inteira, com mais auto-amor, autoconfiança, indo para a vida, mulheres, realizando na vida o que a gente veio para realizar, vivendo na vida o que a gente merece viver, tá? Então, essa conexão e esse cuidado, né, do adulto com a criança é um divisor de águas na nossa vida. Então, tudo que a gente precisa é do abraço da nossa adulta interior, tá? Agora, atenção, né? Não é milagre, é processo, tá? Não é mágica, é processo. Amar se aprende amando. E esse abraço da nossa adulta interior, para cuidar da nossa criança, esse lugar adulto de crescimento dentro da gente, é processo. A boa notícia é que isso pode sim ser aprendido, ok? Olha lá, Lidiane está colocando que é muito interessante te enxergar como se é. Exatamente, olha aí, né? Lidiane que já deixou claro várias vezes aqui, que fez o caminho do amor, que trouxe, já inspirou muitas mulheres aqui no meu Instagram, já compartilhou várias vezes esse momento, né? Olha lá. E é isso mesmo, exatamente, né? E o processo é contínuo, exatamente isso. Amar se aprende amando, e é bem isso, tá? Até no curso eu falo, gente, olha, entendam, né? Na primeira aula eu falo isso, na abertura de boas-vindas, entendo. Você está começando esse processo agora, mas ele é um processo que vai durar a sua vida inteira, né? O bom é que quando a gente aprende a dar esse abraço, é como eu falei, a vida fica muito mais fácil pra gente, né? E é um lugar gostoso, é um lugar quentinho, né? A gente passa a caminhar na vida com essa base interna amorosa que faltou. E isso é o que faz diferença na nossa vida.